Olá, eu sou a Gabriela do Mundo à Frente e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o custo de vida para morar na cidade de Aveiro, que fica no centro-norte de Portugal. Para saber com mais abrangência o custo de vida para se viver aqui em Aveiro, eu perguntei para os brasileiros do grupo Brasileiros em Aveiro para que eles respondessem um questionário. Não adiantaria botar só os custos de vida no meio do Rafael, sendo que existem famílias com diferentes estilos de vida, que são um casal com bebê ou que é uma pessoa só, pessoas mais velhas que estão aqui há mais tempo, então eu preferi perguntar para as outras pessoas e assim fazer uma média para poder dar uma ideia melhor de como que é o custo de vida e não apenas se restringir a apenas eu. Foram 27 participações no questionário, fiz algumas afirmações aqui, cientificamente, já que é isso que a gente aprende na universidade, né? Primeiro eu perguntei a faixa etária deles, para ter uma ideia. A maioria, cerca de 50%, tem entre 26 e 35 anos, das pessoas que responderam o meu questionário. Pela experiência que eu tenho, pelas amizades que eu fiz, muitos estão aqui por causa dos estudos, estão fazendo mestrado ou doutoramento, ou estão fazendo o intercâmbio, mas também tem outras pessoas que vêm para cá por causa de trabalho ou porque casaram com algum português que moram aqui ou casaram com alguém que mora aqui. Muita gente se encaixou entre 19 e 25 anos, que é também onde eu tô, e tiveram umas 3 pessoas acima dos 45 anos. Muito bem, para começar eu queria antes esclarecer que é difícil ter uma forma oficial de confirmar aonde que começa e aonde que termina cada bairro aqui de Aveiro, porque é grande demais Glória e Veracruz, e oficialmente não se divide em outros bairros, mas a gente sabe que existe. Não tem como eu mostrar no mapa assim corretamente onde que começa e onde que termina o bairro do Liceu. Mas a gente sabe aproximadamente por conhecimento que a gente adquire vivendo. A maioria das pessoas que participaram do questionário responderam que moram na Glória e Veracruz. Glória e Veracruz, como eu disse, é um grande bairro gigante, é a freguesia, né, que eles chamam de freguesia aqui. A média do valor que eles pagam em aluguel aqui ficou de 178 euros por mês, mas teve variação de 135 euros por mês até 260, e o mais comum foi entre 165, 160 a 180 euros por mês. Aí a gente tem que botar as observações, importante falar, várias pessoas alugam só o quarto. Eu e Rafael, a gente aluga só um quarto num apartamento para poder dividir as contas, porque quando a gente aluga um apartamento, por exemplo, um T1, o T e o número depois especifica a quantidade de quartos. Então, se eu alugo um T1, eu estou alugando um apartamento com um quarto só. A média de preço de um T1 aqui varia entre 350 a 400 euros, dependendo do estado do apartamento, da localização. Dificilmente se encontra abaixo disso, mas é possível. Fora isso, vão ter as contas depois, que vão ser só nossas, não vai ter ninguém para dividir as contas. Então, muitas pessoas optam por dividir um apartamento com outras pessoas. E aí paga-se 130, 140, 150, 160, mais ou menos isso. E se for um casal, às vezes se cobram o preço de um aluguel de um quarto mais 50%. E aí dá os seus 200, 210. E aí tem algumas pessoas que têm a sorte de alugar um apartamento, um quarto muito bom, e ainda conseguir as contas inclusas. No caso, todo mês vai ser só aquele valor, por mais que as contas tenham dado mais ou menos. Então pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Se tem um mês que as contas ficaram mais baratas do que o que você pagaria se fosse ratear, você vai estar perdendo dinheiro. Mas vai ter mês que vai compensar, porque, por exemplo, no inverno as contas ficam mais altas porque a gente tem que usar mais gás para se aquecer, para usar aquecedor, ou energia para ligar o aquecedor, então compensa. Algumas pessoas responderam que moram, por exemplo, no bairro de Santiago, moram num T3, que é um apartamento com 3 quartos, e pagam 400 euros. E já tem outras pessoas que moram num T2, no Alboi, e aí já pagam num T2 500 euros. Ou seja, dependendo do bairro onde você mora, da localização, realmente pode ficar bem mais caro morar num T2 ou num T3. E se você for para um bairro onde, por exemplo, o Santiago é um conjunto que tem vários apartamentos iguais, e são mais antigos, então realmente vai ficar mais barato. Se tratando das contas, a conta de gás, de água, energia e internet, a média do valor que se paga por mês foi de 86 euros. Esse valor ele costuma ficar mais baixo para pessoas que dividem apartamento com várias pessoas. Teve gente que disse que gasta 35 ou 25
euros por mês com as contas e gente que paga 250 euros por mês com contas. Quando se trata de compras em supermercados, compras de alimentação, a média que eu obtive dividindo o valor que as pessoas disseram gastar foi de 150 euros por mês. E nesse ponto eu acho bem interessante frisar que algumas pessoas disseram gastar 150 por mês para uma pessoa, enquanto que algumas pessoas gastam 150 para duas pessoas. Por exemplo, eu e o Rafael, a gente gasta 150 com compras no supermercado e a gente faz se dá alguns luxos de comer algumas besteiras, e a gente gasta 150 para os dois. Enquanto que teve gente que disse que gastou 150 para uma pessoa só. Entra aí de novo a questão do estilo de vida, que tipo de alimentação que tem, se tem uma alimentação que precisa de alimentos especiais mais caros ou que prefere gastar um pouco mais para marcas não brancas. No futuro pretendo fazer um vídeo sobre essa questão de marca branca, compra no seu mercado, como economizar. Na verdade, eu já tenho um post sobre isso no Mundo à Frente, clica aqui se você quiser ver. Ouvi aí também quem disse que gasta 30 euros por mês e eu queria muito saber como é que essa pessoa consegue fazer isso. Gastar 30 euros por mês para uma pessoa é um feito e tanto. Quando se trata de gastos com transporte, Aveiro é muito bom porque a grande maioria esmagadora das pessoas que responderam o questionário disseram que tem 0 euros de gasto por mês com transporte porque Aveiro é pequenininha. E você consegue resolver quase tudo que você precisa a pé. Muita gente disse que vai a pé ou de bicicleta para os lugares e realmente é isso aí. Eu e o Rafael, a gente chegou aqui e as únicas vezes que a gente gastou com transporte foi quando a gente foi pro porto, que a gente precisou pegar o comboio. A gente teve que gastar com bicicleta, mas depois disso não tem mais gasto. A gente vai a pé para o supermercado, a pé para o trabalho, a pé para a universidade. Quando você se distancia do centro de Aveiro, aluguel costuma ser mais barato, porém você vai gastar mais com o transporte, seja particular, seja público. Vou dizer aqui que o transporte público de Aveiro não é conhecido por ser bom. Ele costuma demorar e às vezes pula o horário e é isso aí, e você fica 1 hora esperando por um ônibus. Na hora de sair para comer e beber, as pessoas disseram que gastam entre 7 e 10 euros. Quando eu e o Rafael a gente sai para comer, e não é muito comum, a gente prefere ir no supermercado comprar e trazer para casa, a gente costuma gastar entre 10 e 15 euros. E come bem. Os restaurantes daqui costumam ter preços bons. Tem hamburguerias, lanchonetes, em que os lanches são 3,50, 4 euros. Um lanche grande e às vezes vem com batata frita, enfim. Algumas pessoas mencionaram na questão dos custos extras a telefonia móvel e a média de gasto foi de 10 euros por mês para poder ter o telefone, e a internet daqui geralmente é muito boa, é 4G e não costuma ficar falhando. 2 pessoas que disseram que gastam com creche e escola. Uma paga 60 euros por mês numa escola e 35 euros de transporte escolar. E outra já gasta 190 euros numa escola, então varia muito. Algumas pessoas conseguem desconto de acordo com algumas normas que as creches impõem. Eu pretendo também fazer um vídeo sobre isso no futuro. Um outro custo extra que algumas pessoas mencionaram ter é o ginásio, que é a academia daqui. Pagou entre 35 e 39 euros por mês para ir frequentar o ginásio. Não sei se fazem alguma coisa em específico no ginásio ou se é só malhar, pegar peso. E também tem, quem estuda aqui, tem um gasto com a universidade. Se você tem curiosidade de conhecer os bairros de Aveiro, eu gravei um vídeo andando pelos bairros de Aveiro e comentando alguns pontos de cada bairro. E espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido informativo, que dê uma base mais ou menos de quanto que você vai gastar. O importante é se planejar. Acompanha em grupos de Facebook o que as pessoas estão comentando. Se você quer saber a média de preço de aluguel, entra num grupo de casas e apartamentos em Aveiro e vai se informando. Dá para ter uma média ainda acompanhando o custo de vida da cidade só pela internet. E conversando com outros brasileiros também. Grande beijo para você e até a próxima!